a correção. Olá, sexto ano, tudo bem? Iniciamos agora a nossa aula número 8 e vamos corrigir as páginas 104, 105, 112 até a 116. Vamos lá? Página 104. Página 104 traz para a gente a questão invertida. Nessa atividade, como vocês sabem, a gente faz a pergunta, pois a resposta já está aí. Então, uma possível pergunta para a resposta. Agora já sabemos que isso não é possível, pois as pressões e temperaturas encontradas no núcleo da Terra são muito elevadas e o ser humano não seria capaz de sobreviver a essa condição. Podemos colocar como pergunta: é possível habitar o centro da Terra? Podemos ainda colocar: é possível que o ser humano cave um buraco passando pelo centro da Terra para chegar ao outro lado? Várias outras perguntas podem ser feitas. Vai da criatividade de vocês. Questão número 1. Como é a Terra por dentro? Marque com um X as afirmações corretas. A. Existe somente terra e rochas. Não vou marcar essa. B. Existem camadas com terra, rocha sólida e com rocha líquida. Ok. Vou fazer uma marcação aqui. C. As temperaturas são baixas, uma vez que o Sol não consegue esquentar o interior da Terra. Muito pelo contrário, né? D. As temperaturas são muito altas. Sim, muito altas. Altas temperaturas e pressões. E existem formas de vida em toda a parte interna do planeta. Também não vou marcar. Então, a gente sabe que, além de rochas, no interior do planeta há diversas substâncias químicas, tá? Em estado líquido e em estado sólido. E quanto mais interna é a camada, vou colocar aqui para vocês, mais altas são as temperaturas, tá? Criando condições inviáveis para a sobrevivência dos seres vivos. Questão 2. Complete as lacunas com o nome de cada uma das camadas da Terra, representadas na imagem a seguir. Então, a gente tem que colocar os nomes aí. Ficou núcleo interno, o externo, mais no interior da Terra, o núcleo interno, manto interno, manto externo, crosta e litosfera, compreendendo o manto e a crosta. 3. Com o intuito de simular as camadas da Terra, um estudante propôs a seguinte analogia. As camadas da Terra podem ser associadas a um ovo cozido cortado ao meio. De acordo com a frase proposta pelo aluno, relacione as estruturas à esquerda do ovo com as estruturas à direita da Terra. Então, a gente vai fazer uma analogia. Lembrando, as proporções de cada camada da Terra com a do ovo não são semelhantes, certo? Não está na mesma escala, né? Além disso, a gente vai relacionar a casca com a crosta. E a gente sabe que a crosta terrestre não é lisa como uma casca do ovo, né? Então, a casca estaria relacionada com a crosta. A clara, que é a parte branquinha ali, seria o manto. E a gema seria o núcleo. Lembrando, é só uma comparação. A 4, que está aí na página 105 do livro de vocês. Analise as placas tectônicas e as posições dos continentes representadas anteriormente na imagem e responda. Quais são as chances de ocorrer um terremoto causado pelo choque de placas tectônicas no Brasil? Olha, a gente vai colocar o seguinte: o Brasil está localizado exatamente sobre uma placa tectônica e distante da divisa das outras placas. Portanto, a chance de um terremoto desse tipo o terremoto de qual tipo? O terremoto
causado pelo choque das placas, certo? É praticamente nula. Então, vocês vão colocar aí que desse jeito, é praticamente nula. No entanto, o nosso país pode ser atingido pela vibração, certo? Resultante do choque entre placas em outros locais, causando tremores em terras brasileiras. Então, pelo choque de placas, como a gente está no meio, é praticamente nulo. O livro traz para a gente, é nulo, mas eu gostaria que vocês colocassem, antes da palavra nulo, a palavra praticamente, né? Porque a gente nunca sabe. A questão 5 já vai estar lá na página 112. Analise a imagem a seguir e tente descobrir qual o animal fossilizado. Qual é esse animal? Justifique sua resposta. A gente colocou aí que possivelmente é uma ave, pois é possível notar a presença de... Eu consigo notar aqui a presença de asas, bicos, e até aqui embaixo que eu cortei com a gravura, mas na imagem vocês vai estar bem aqui assim embaixo, pés, né? Que são característicos das aves. Questão 6. Observe o esquema e utilize as letras para indicar a sequência correta dos acontecimentos. Aí a gente tem a letra A, B, C e D. A gente vai ter que procurar os tempos, tá? Então, primeiro que aconteceu aí foi a morte do organismo. Aqui seria a letra A. Gente, me perdoa que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Aqui seria a letra A. Vou fazer diferente. Eu não vou escrever, não. Eu vou ligar aqui, ok? Então, a letra A estaria aqui. Vamos ver se vai dar certo. Depois, os sedimentos se acumulam e cobrem o corpo. Então, a letra B estaria aqui, certo? Depois, as camadas de sedimento vão se acumulando. A letra C estaria aqui. E, por último, milhões de anos depois, os paleontólogos vão encontrar para estudar. Estaria aqui. Numa sequência correta de C, olha como é difícil escrever com o mouse. C, B, D e A. Meu Deus, que horror! Vamos lá. 7. Assinale verdadeiro para as afirmativas V para verdadeiro e F para falso, certo? O intemperismo atua na formação das rochas sedimentares? Verdadeiro. O intemperismo só acontece em rochas sedimentares? Falso. C. O intemperismo biológico pode atuar na formação do solo? Sempre. D. A água não interfere no intemperismo físico e químico? A água vai interferir, tá? Então, nós temos aí que devido ao intemperismo, que os sedimentos se desprendem de todos os tipos de rochas, não só das sedimentares, e que a água é um elemento que atua tanto no intemperismo físico quanto no intemperismo químico. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Complete a cruzada a seguir. Então, nós temos aí 1. Camada do planeta em que vivemos, crosta. 2. Local onde há magma, manto. 3. Camada mais interna do planeta Terra, núcleo. 4. Expelida pelos vulcões, ajudam a fertilizar o solo. Nós temos as cinzas, tá? As cinzas, após as lavas serem expelidas, vem as cinzas. Essas cinzas, elas deixam o solo mais fértil, ok? 5. Placas que correspondem à divisões da litosfera. Nós temos as placas tectônicas
E 6, evidenciam a existência da Pangeia, são os fósseis. 2. O estudo das camadas da Terra se baseia em cálculos sofisticados, porém, até o momento, nenhuma tecnologia humana conseguiu alcançar as camadas mais profundas do nosso planeta. Na década de 1970, pesquisadores russos iniciaram a perfuração de um poço que atingiu cerca de 12 quilômetros de profundidade, o que não representou um avanço significativo se comparado aos milhares de quilômetros necessários para alcançar o centro da Terra. Então, o máximo que chegamos foi a 12 quilômetros de profundidade. Cite quais são as camadas da Terra e mencione ao menos uma característica de cada uma delas. Aí eu coloquei aí a crosta, camada mais superficial, onde vivemos, manto, dividido em interno e externo, tá? Onde tem a parte pastosa e a parte líquida, né? Onde tem localizado o magma. O núcleo é a porção mais central do planeta, apresenta temperaturas que podem ser semelhantes às do Sol, e também é dividido em interno, que é sólido, lembra? E o externo, que é líquido. 3. Como é possível comprovar que os continentes já foram unidos? Explique. Como é possível comprovar que existiu a Pangeia? Coloquei assim, é possível comprovar essa teoria por meio da análise de fósseis de animais e vegetais, que são encontrados em diversos continentes hoje, tá? É possível também, se você observar a semelhança de formações rochosas em diferentes continentes, além do encaixe entre eles, que demonstram que um dia eles já foram unidos, tá? A 4 tá pequenininha aí, mas basta vocês abrirem na página 114. Diz assim: as figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir mostram a história tectônica da Terra nos últimos 250 milhões de anos do tempo geológico. Cada era, período e época da história geológica da Terra teve uma distribuição de terra e mar, as regiões climáticas, vegetação e faunas distintas, caracterizando uma geografia física diferente das que presenciamos hoje. Com base nas figuras apresentadas, responda: qual das formas representa a Pangeia? Forma 1, 2, 3, 4 ou 5? A forma que vai representar a Pangeia é a figura 1, onde a gente tem um continente único aí antes da separação. Todos os outros já começou a separação, então não representa, ok? 5. Observe a imagem a seguir e identifique quais são os tipos de rocha representados em cada uma delas. Então, é fácil, né? Primeiro, sedimentar, a gente vê aí as camadas. Segundo, rocha magmática, a gente pode ver ainda ela em processo de resfriação. E terceiro, uma rocha metamórfica. Aí eu coloquei como a gente identifica para vocês aí. Em uma rocha sedimentar, é possível observar suas camadas, como mostra a primeira imagem. A rocha magmática, por sua vez, ela vai vir do magma, se solidificando dentro da crosta ou na superfície, processo que está sendo demonstrado aí na imagem 2. E a rocha metamórfica, ela é demonstrada na terceira imagem, pois possui uma estrutura, textura e composição diferente dos outros tipos de rocha. A gente já nota aí que ela está sofrendo algum processo metamórfico, ok? 6. Uma erupção vulcânica é um fenômeno da natureza geralmente associado à extravasação de material oriundo de regiões profundas da Terra. As rochas originárias desse processo vulcânico são denominadas de rochas magmáticas, pois as rochas magmáticas elas são formadas através do resfriamento do magma. 7. Formule
um pequeno texto explicando a importância do estudo dos fósseis. Por que a gente estuda fósseis? Aí eu coloquei aí o meu texto, vocês podem fazer o de vocês, tá? O estudo dos fósseis é importante porque ajuda a compreender a história do planeta Terra e a entender a evolução das espécies, além de colher informações sobre os seres vivos que já foram extintos. Investigando os locais onde os fósseis foram encontrados, pode-se, por exemplo, inferir onde se localizavam os mares e a terra firme, quais eram as espécies que ali viviam e até mesmo em que épocas aconteceram mudanças climáticas ou grandes desastres naturais que causaram a extinção de espécies. Assim, a gente finaliza a nossa correção. Eu espero que vocês não tenham dúvida. Caso tenham dúvidas, estou à disposição. Façam as perguntas aqui no comentário e a gente se encontra na próxima aula falando de solo, ok?